aí, pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui ao canal depois de um período aí quase que sabático, né, sem fazer upload de nenhum vídeo. E, embora eu tenha dito nos outros vídeos, basicamente em todos os últimos aí que eu postei, que eu tava reativando o canal, dessa vez eu planejo de fato reativar, voltar a fazer vídeos com mais frequência, né? Quero muito voltar a fazer vídeo ao estilo que eu fazia, que é basicamente meio que ao estilo tutorial, né? Onde eu compartilho a tela com vocês, eu falo sobre algum assunto, faço alguma tarefa, né? Ou mobile com React Native, como eu estava fazendo, ou mesmo web, ok? Eu planejo também fazer vídeos em outros formatos, né? Ao formato, por exemplo, de falar sobre um determinado assunto, de falar sobre um determinado tema, né? Que esteja em alta, né? E que tenha relação, obviamente, com o mundo de TI ou programação no geral, ok? Para esse vídeo aqui, eu queria falar sobre a OpenAI, que é basicamente um serviço de inteligência, né, artificial que, inclusive, o pessoal tem usado aí para, através de foto, gerar ali uma versão meio que em desenho, né, do usuário e tem compartilhado em rede social. Enfim, vocês devem ter usado, devem ter visto alguém fazendo isso, alguém compartilhando isso. A OpenAI ela faz algo bem parecido, não só imagem, inclusive, ela também faz ali outros tratamentos, né? Ela tem outras features. Porém, nesse vídeo, né, nessa série de vídeo, talvez venha a ser uma série, eu quero meter mais na geração mesmo de imagens, ok? Então vamos para o vídeo que vai ficar tudo mais claro e lá eu posso explicar melhor. Bom, pessoal, eu tô já aqui na minha máquina então e basicamente já inicializei aqui um projetinho usando o React mesmo, em cima do qual eu vou fazer aqui então o uso da OpenAI, né? Que foi como eu comentei, essa inteligência aí artificial que faz alguns tratamentos, né, em cima de imagem, texto e assim por diante. Inicialmente, eu estou usando aqui, né, como disse, React, HTML, CSS. Então, caso você não tenha nenhum conhecimento disso, seria bacana se antes você desse uma lida, entendesse melhor do que se trata, do que se tratam, né, essas ferramentas, mas basicamente servem para construir sites, ok? Eu vou aqui não me ater muito à questão de boas práticas, não é esse o objetivo aqui desse vídeo, pelo menos desse. Talvez eu possa aí continuar, avançar, fazer novos vídeos e melhorando aí esse projetinho aqui. E aí aplicar a questão de boa prática e tudo mais, clean code, umas coisas assim. Tem esse plano, inclusive. Bom, o que eu tenho aqui então? Eu tenho um projeto React bem vazio, acabei de inicializar ele. Então tudo que ele está mostrando aqui para mim é um Olá Mundo, o famoso Olá Mundo. A estrutura aqui está bem básica também, é basicamente aqui em app, estou fazendo a importação de uma página, aqui que eu chamei de home, e essa home aqui está retornando uma div e apenas isso, ok? Se eu mudar aqui o texto, salvar, vai refletir aqui na aplicação, também alterou. Bom, vamos começar então. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar dois containers. E por que eu digo isso? Basicamente porque eu vou precisar ter dois componentes nesse projeto. Um componente vai ficar aqui na parte superior e vai consistir de um input e um botão, ou seja, o usuário vai digitar, escrever um texto ou uma frase e clicar no botão e fazer uma requisição para o serviço. E o serviço vai devolver uma lista, né, de imagens baseadas, né, no que o usuário acabou de digitar. E aqui na parte, né, de baixo vai ser feita a listagem justamente dessas imagens. Então vamos lá. Primeiro de tudo aqui, então, eu preciso da div e após isso eu preciso de um input. Aqui no input eu já vou colocar um placeholder escrito digite algo aqui. Por enquanto tá bom. Aqui eu vou colocar um button. Tá? Esse botão aqui vai dizer buscar. Eu já vou deixar aqui o evento de onClick no botão, ou seja, sempre que o usuário digitar aqui, clicar, né, no botão, ele vai chamar uma função, que aqui eu vou dar o nome de handle search, ou seja, ela vai ser responsável por trabalhar, né, executar algo. Esse algo vai ser uma função assíncrona. Já vai ficar mais claro o porquê disso e por enquanto só.
Se eu colocar aqui isso tudo, já vai funcionar. Então, caso eu clique aqui, está escrito teste, perfeito, já temos a base de tudo. Fora isso, embora o objetivo não seja também a parte visual, né? Eu já criei aqui um arquivo separado de estilização. Então, eu vou aqui no Style CSS, usando CSS puro. Poderia ser Style Components, por enquanto quis fazer mesmo com CSS puro. Caso eu avance, faça novos vídeos, eu tenho plano de usar Style Components aqui. Bom, aqui então eu criei uma classe chamada Container, que vai ser responsável basicamente por estilizar essa div, que é a div mãe desses dois containers menores. Aqui eu basicamente setei uma largura, uma altura, um padding e a cor de fundo, como vocês podem ver aqui. Só para não ficar tudo, né, na parte superior encostando, nas laterais e assim por diante. Eu também tenho aqui o input container, que ele vai também dar um estilo melhor ali ao input, deixar um pouquinho mais bonito, né? Então, input container aqui já está funcionando e eu preciso também do button, do input element, melhor dizendo, confundi aqui. Aqui vai ser o input element e nessa div aqui, que na verdade é o input container. Então, aí já ficou mais, né, um pouquinho melhor do que estava, né? E aqui temos também uma estilização para o botão, para deixar ele um pouco mais amigável. Então, basta irmos aqui e pronto. Vamos ver. Maravilha, continua funcionando. O que nós precisamos agora é basicamente então já se conectar ao serviço aqui da OpenAI. Vocês podem criar uma conta, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Basicamente, eles têm uma documentação aqui onde você já consegue dar uma lida para entender melhor como funciona. Para você usar o serviço, tu precisa antes de tudo dar o npm install. Eu já tenho instalado aqui, mas basicamente tu vai rodar esse comando, npm install OpenAI. Ele vai levar aí alguns segundos, no meu caso vai ser bem rápido, porque eu já tenho instalado. E uma vez que isso tenha instalado, dá para a gente ir para a parte de configuração, que está escrito aqui. Ó. Eu vou copiar, né, vou copiar aqui, porém, eu vou fazer alguns ajustes. Eu vou usar o import, que é a forma mais atual de fazer o uso. Ainda mais no React, né, no caso. E o meu arquivo de configuração eu vou jogar aqui dentro. O que nós precisamos também é uma chave de API. Então eu estou falando aqui para a OpenAI que eu vou criar uma configuração e para ter uma configuração e usar o serviço deles, eu obviamente preciso de uma chave de API como forma de identificar, né? E como uma forma deles controlar quem usa e quem não usa o serviço deles. Para isso, você precisa vir aqui em View API Keys e criar uma nova. Eu vou criar uma nova, obviamente depois que eu soltar esse vídeo eu vou excluir, né, de forma que ninguém possa usá-la. Perfeito. Volto aqui no projeto, eu vou fazer algo um pouco errado, então se você estiver numa empresa, num contexto de produto, né, de aplicação que está em produção, nunca faça isso, que é usar aqui a chave de forma hard-coded. O correto é criar um arquivo especial que vai tratar, né, um arquivo de ambiente que vai tratar a gerência aqui das chaves, né, e tudo mais, uma vez que isso aqui é um dado sensível. Não vou meter muito a isso também, posso fazer um vídeo depois melhorando isso e fazendo todo esse tratamento. Por enquanto, né, eu vou manter aqui. Algo também que eu preciso agora é voltar aqui na configuração e para usar de fato a OpenAI, eu preciso então usar essa configuração, né, passando para o new OpenAI, ou seja, eu estou tendo uma instância do serviço usando a configuração. Perfeito. Aqui eu vou ter, deixa eu verificar, aqui tem diversos guias, eu vou ir direto nesse da imagem. Tem outras opções aí que a gente pode, inclusive, também fazer um futuro vídeo falando sobre. Por enquanto, eu vou meter a imagem. Então, basicamente, o que eu preciso é passar essa configuração aqui
dentro do clique do botão. Então, toda vez que o usuário clicar no botão, ele vai disparar o serviço da OpenAI. Vou apagar o alerta. Aqui eu vou só fazer um ajuste, porque essa documentação ela me parece estar um pouco, talvez, desatualizada. O correto aqui é chamar o serviço de Create Image. E para dentro dele passar aqui a configuração do que eu quero. Aqui eu vou falar o seguinte, o que significam, né, esses parâmetros que eu estou passando aqui? Significa que eu estou falando, olha, cria uma imagem baseado nessa frase, ou seja, um gato siamês branco. Aqui é o número de imagens, eu vou pedir 5, e aqui o tamanho da imagem. É isso, basicamente é isso. Então, caso eu faça isso, acho que já é para estar funcionando. Eu vou colocar aqui um console log, só para ver se eu estou tendo retorno de fato, e vou reinicializar o serviço. Perfeito, reinicializou aqui. Eu vou clicar aqui no botão e vou ver na aba Network se ele está chamando aqui o serviço. Ele chamou o Generations aqui, está pendente, está levando uns segundos. E perfeito, dá para ver que deu tudo certo. Ele retornou aqui 5 imagens, né, de 0 a 5 dentro do array. 5 imagens, e caso a gente copie aqui a URL da imagem, pronto, temos o gato aqui. Obviamente que não é exatamente isso que eu preciso que as imagens sejam geradas baseadas no que o usuário digitou. Então, para isso é o seguinte, eu vou criar aqui um contexto chamado Search Key. Ou seja, esse Search Key vai ser responsável por armazenar o que o usuário tá digitando. Como que eu faço isso? Aqui no input eu vou chamar algo chamado onChange, que é basicamente um evento que é executado toda vez, né, que o usuário digita algo ali no input. E disso eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair justamente o valor, né, do texto que o usuário está digitando e vou setar esse valor nesse estado, no search key. Uma vez que eu tenha isso, eu vou fazer o seguinte, só vou precisar também, estava esquecendo algo importante, eu tenho que falar que o valor do input vai ser sempre o search key, para ele, né, sempre manter o registro da última letra, última palavra e assim por diante. Senão ele vai se perder aqui. Bom, aqui no prompt, ao invés desse texto hard-coded, eu vou colocar o termo de forma dinâmica. Então agora, caso eu digite, por exemplo, red cat, um gato vermelho, só é necessário aqui aguardarmos alguns segundos e eu acredito que vai dar tudo certo. Então, se eu ver agora essa URL, perfeito, um gato vermelho. Tudo que precisamos. Está funcionando então o serviço. Óbvio que tem como melhorar isso aqui, como por exemplo, o ideal aqui seria fazer essa requisição aqui, né, ao serviço dentro de um bloco de try-catch. Por enquanto eu vou manter assim. Outra coisa que eu preciso agora é manter o registro de todas as imagens e mostrar as imagens, obviamente. Eu vou criar aqui um novo estado que vai ser responsável por armazenar isso, vai ser o setImages. Para isso, eu vou inicializar como sendo um array vazio e eu apenas mudo o valor dele quando eu tiver um response.data. Como que eu sei que é response.data.data? Porque eu já dei uma olhada ali no retorno, né? No response aqui do OpenAI, e é dessa forma que eu pego a lista de imagens. Então, se eu fizer isso aqui agora, em images, né? Colocar um console log em images, eu já vou ter uma lista de... Aqui no console log, está vazio por enquanto, eu vou colocar aqui novamente red cat. Vou fazer uma requisição e em alguns instantes é para eu ter uma lista aqui justamente com 5 imagens. Perfeito, todas aqui. Como que eu mostro para o usuário? Isso é simples também. O que eu vou fazer é, em cima desse array de imagens, dentro desse meu container aqui, eu vou fazer um laço de repetição, ou seja, eu vou passar por cada uma das imagens e vou printar na tela. Para isso, eu vou chamar de image, vou dar um return aqui,
e vou dar um return numa tag chamada image, img, né, no caso. O alt aqui eu vou escrever cat, que é só para o navegador não ficar dando erro. E eu estou falando que a URL dessa imagem vai ser justamente image.url. Caso eu faça isso, aqui já temos os gatos sendo mostrados. Perfeito. Algo que dá para melhorar aqui um pouco é o CSS. Eu vou colocar aqui o image container. Eu tenho aqui um estilo também para o container das imagens, que eu acho que vai ficar bacana. Vou colocar um class name, pronto. Caso eu faça isso, deu um probleminha aqui, provavelmente por quê? Deixa eu verificar. Eu estou usando flex aqui no container e basicamente eu tenho que dizer para o flexbox que se não tiver mais espaço, né, para a imagem tem que ser jogada para baixo, né? Ou seja, tem que quebrar uma linha. Isso eu consigo atingir usando o flexWrap, falando que é wrap. E perfeito. As imagens também estão grudadas uma na outra, dá para melhorar isso apenas com a propriedade gap. Então eu vou criar uma lacuna, né, digamos assim, entre cada imagem e melhorou. E dá para centralizar aqui também. Daria também para usar aqui o grid, mas eu estou usando o Flexbox, eu acho que para esse vídeo tá perfeito. Caso eu mude aqui, então, por exemplo, outro parâmetro, vou colocar aqui 10 imagens. Vou vir aqui e agora vai listar 10 imagens. Só esperar aqui uns segundos e perfeito. Agora ele listou mais imagens. Isso aí. Bom, pessoal, é esse aqui o vídeo. Como eu disse, dá para melhorar muita coisa, tanto a nível aqui de código, né? Mesma arquitetura, questão de segurança, boas práticas. Daria também para colocar, assim, mais alguns componentes visuais, como, por exemplo, um botão indicando que está carregando, né? Quando o usuário clica em buscar. Dá para colocar uma paginação também, um filtro, enfim, dá para fazer bastante coisa. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Como disse, vou deixar links na descrição caso vocês tenham curiosidade de usar, de entender, ler melhor. Dá para fazer muita coisa com isso daqui. Até por isso que eu quis fazer esse vídeo. Eu testei algumas e gostei bastante do que dá para fazer. Mas por enquanto é só. E caso tenha gostado, deixa um like, um comentário, sugestão e até a próxima.